Este é o Azul. A palavra-chave das negociações climáticas este ano é financiamento. O plano é que em novembro, na COP29, em Baku, no Azerbaijão, se chega ao esperado acordo sobre o novo objetivo coletivo quantificado para financiar a ação climática. Mas o encontro dos chamados órgãos subsidiários da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que acontece todos os anos no mês de junho em Bonn, na Alemanha, deixou várias questões por resolver. Depois da grande promessa da COP28 no Dubai, onde os países concordaram em começar a abandonar os combustíveis fósseis, é a altura de pôr em cima da mesa os meios necessários para essa missão. Só que os países mais desenvolvidos não estão a querer assumir compromissos que não sabem se vão conseguir cumprir. Eu sou a Aline Flor e este é o podcast do Azul, a secção do público sobre biodiversidade, crise climática e sustentabilidade. Neste episódio, para perceber porque é que as negociações climáticas parecem andar a passo de caracol, converso com Joana Vieira da Silva. Perita em Relações Internacionais e Alterações Climáticas, atuou nos últimos anos como chefe de delegação de Portugal nas reuniões de acompanhamento da Convenção do Clima. Financiamento é a palavra-chave nas negociações climáticas em 2024, mas, Joana Vieira da Silva, por que é que estamos a falar tanto disto só agora? As questões em torno do financiamento climático, na verdade, não são de agora, são uma constante no processo internacional sobre alterações climáticas, mas estamos, de facto, num momento particularmente importante para ter estas discussões. É importante perceber um bocadinho o histórico deste processo. Em 2009, os países desenvolvidos comprometeram-se com o objetivo de mobilizar, em conjunto, 100 mil milhões de dólares de financiamento climático por ano até 2020, para responder às necessidades dos países de desenvolvimento e ajudá-los a fazer ações de mitigação significativas, reduzir emissões e ajudá-los também a serem transparentes na forma como o estavam a fazer. Em 2015, em termos de financiamento, o objetivo de financiamento global para 2020 foi prolongado até 2025. E, portanto, importa assinalar que já então, e desde então, os países desenvolvidos não têm conseguido cumprir com esta meta. E, de acordo com o mais recente relatório da OCDE, só em 2022 é que esta meta foi finalmente alcançada. Isto tem, de certa forma, prejudicado o ambiente e a confiança no seio do processo em torno do financiamento climático dos países desenvolvidos para os países de desenvolvimento. Porquê agora? Não é que, no fundo, era a questão. Porque agora? Várias razões. A meta dos 100 mil milhões não tem sido alcançada. Ao longo de todos os anos, desde 2009, passando pelo Acordo de Paris em 2015, até 2020, que era a data inicial para o cumprimento desta meta, e só em 2022, de acordo com o mais recente relatório da OCDE, que tem sempre uma decalagem de 2 anos, portanto, só agora é que nós ficamos a saber com certeza que a meta foi finalmente alcançada e até um pouco ultrapassada. Os países desenvolvidos conseguiram mobilizar coletivamente um pouco mais de 115 mil milhões de dólares para os países em desenvolvimento. Portanto, por um lado, a meta não tem sido alcançada. Por outro, é uma meta demasiado genérica e muitos países acreditam que uma meta mais estruturada vai promover uma maior mobilização de financiamento climático. Depois, é importante também termos em conta os custos da inação. Quanto mais demorarmos a implementar ações de mitigação e de adaptação, que dependem sobretudo da conjugação entre a vontade política, mas também e muito da disponibilidade de financiamento, sabemos já hoje que será mais difícil e mais custosa a ação climática e mais financiamento será necessário para fazer face, nomeadamente, às perdas e danos resultantes do impacto das alterações climáticas. Por outro lado, porque faz sentido económica e financeiramente investir em ação climática. Hoje, muitas das soluções para mitigação e adaptação são mais baratas, evitam enormes custos futuros e, acima de tudo, salvam e preservam ecossistemas e vidas humanas. Ou seja, também conseguimos quantificar melhor esse impacto. Muito. Tem sido feito muito trabalho nesse sentido, apesar de ainda não conseguirmos, se calhar, ter uma quantificação muito exata. Mas há de facto muito trabalho e o IPCC também se tem, o painel internacional para as alterações climáticas também se tem debruçado sobre estes temas.
Finalmente, e muitíssimo importante, porque é que é relevante este acordo agora sobre a nova meta de financiamento global? Porque em 2025 os países terão de apresentar novos compromissos para o período 2030-2035. E a confiança em torno de maior disponibilidade de financiamento climático vai ser crucial para que estes compromissos sejam mais ambiciosos. Se os países em desenvolvimento souberem que vão ter condições, que vão ter financiamento disponível para poderem ter compromissos mais ambiciosos, estaremos aqui a conseguir concretizar o acelerar da ação climática naquela que, como o Secretário-Geral das Nações Unidas designou, é uma década crítica para podermos dar resposta àquilo que a ciência também nos diz hoje. Uhum. Sabendo o impacto tão grande e a urgência, por que é tão difícil chegar a um acordo? Quais é que são os pontos mais espinhosos, digamos assim, desse caminho? É difícil porque estamos perante um processo multilateral com 197 países envolvidos. Estes países têm interesses e prioridades diferentes, muitas vezes interesses e prioridades que são completamente divergentes. Por outro lado, este processo multilateral é um processo liderado pelas partes, em que as decisões são adotadas por consenso. O consenso não significa unanimidade, mas ainda assim é muito difícil de alcançar na maior parte dos temas. Outro elemento que torna estas negociações muito complexas tem a ver com a falta de confiança entre as partes e aquele histórico que eu referi de até hoje, só em 2022, ter sido alcançada a meta que havia sido definida em 2009. Mas, portanto, esta falta de confiança e de saber se os outros vão cumprir acaba por tornar o acordo difícil, porque há sempre muitas precauções e há sempre muita reticência em definir os detalhes do acordo de forma a garantir algum equilíbrio. E a verdade é que este é um processo em que, como em todo o resto, existem desequilíbrios de poder que influenciam a capacidade dos diferentes países influenciarem o processo negocial e as decisões políticas que vão sendo tomadas. Outro aspecto que traz alguma complexidade é o facto de que a negociação acontece a vários níveis, desde logo no seio dos grupos regionais e dos grupos negociais, para alcançar posições comuns. Portanto, só depois dos grupos negociais terem uma posição comum é que se envolvem na negociação multilateral. E, portanto, há aqui várias camadas que acrescentam também níveis de complexidade ao processo. Uhum. Já agora, quais são os países que deverão pagar e quais são os que serão destinatários desse financiamento? Porque na Europa, por vezes, ouve-se que estamos a fazer a nossa parte e os outros não, e alguns desses outros são grandes emissores como a China, o Brasil, a Índia, ou seja, os BRICS, que são economias emergentes, não é? Mas que formalmente são considerados países em desenvolvimento. Como é que se resolve essa contradição? Isto também é um ponto difícil de ultrapassar? Muito. É uma questão política extremamente delicada, porque de facto as economias emergentes e os países grandes emissores, também no seio dos países em desenvolvimento, porque uma coisa é clara, no seio dos países desenvolvidos, todos têm a responsabilidade e todos assumiram o compromisso, inclusivamente das responsabilidades históricas e os países desenvolvidos têm beneficiado historicamente da industrialização e do crescimento económico, alimentados muito por uma economia assente em combustíveis fósseis, portanto, acumularam riqueza, acumularam prosperidade, desenvolveram-se e, ao mesmo tempo, foram contribuindo desproporcionalmente para as emissões de gases com efeito de estufa. Do outro lado, temos um universo muito maior de países em desenvolvimento, mas que nem todos são iguais. Nós temos uma enorme diversidade de países no grupo dos países em desenvolvimento. Temos grandes economias emergentes, entre elas dos maiores emissores. A China é atualmente o maior emissor mundial em termos de gases com efeito de estufa. Temos países extremamente vulneráveis aos impactos das alterações climáticas, como os pequenos estados-ilha. Temos os países menos desenvolvidos, que são os países que têm economias muito frágeis, que muitas vezes têm índices de desenvolvimento muito baixos, que vivem circunstâncias muito difíceis, quer económica, quer socialmente, quer mesmo do ponto de vista humanitário. E, portanto, temos um mosaico muito diverso de países em desenvolvimento. Claro que as grandes economias, os grandes emissores, refugiam-se no facto de formalmente ainda terem um estatuto de país em desenvolvimento para reduzirem
o nível de compromisso que estão disponíveis para aceitar e o nível de responsabilidade que estão disponíveis para aceitar em termos dos compromissos para com a ação climática. E aqui chegamos a um tema que é muito central neste processo multilateral, que tem a ver com o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e respectivas capacidades. Este é um princípio que foi consagrado desde logo na Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e reconhece as disparidades entre os países e apela a compromissos e ações diferenciadas com base na responsabilidade histórica, nas emissões atuais e nas necessidades de desenvolvimento. E, portanto, por um lado, temos uma formalidade que ainda faz uma divisão muito bipolar dos países e na sua diversidade, temos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Na verdade, na prática, temos de facto países com realidades e capacidades muito diferentes para poder tomar medidas com maior peso e mais responsabilidade para dar resposta aos impactos das alterações climáticas, aos impactos e ao nível de emissões que contribuem para o aumento da temperatura média global. E porquê que é tão urgente chegar a um acordo? E pergunto isto também no sentido de que a Joana fez parte das negociações durante muitos anos e esteve em contato com delegações de Estados, por exemplo, de Estados insulares. Estava a pensar nas intervenções da Miamotle e dos Barbados, que é um dos países para os quais isto é uma questão existencial. Como é que é o contacto com esses países que chegam às negociações com a fasquia assim tão elevada para os seus povos e para quem as soluções não são para ontem, são para décadas atrás? Era para há várias décadas, sim, sem dúvida. Os estados, os pequenos estados, ilha e os países que estão de facto mais vulneráveis e mais expostos aos impactos das alterações climáticas, e aqui não estamos a falar só de pequenos estados ilha, porque temos países, grandes países, como o Paquistão, por exemplo, ou o Bangladesh, que sofreram perdas e danos enormes nos últimos anos devido a grandes catástrofes potenciadas pelas alterações climáticas. E, portanto, há de facto esses momentos bastante emotivos no seio do processo, com testemunhos muito marcantes, mas depois quando chegamos ao final do dia à discussão de um texto que vai, de certa forma, colocar um certo número de exigências perante um certo número de países, esse acordo e essa ambição não é tão fácil de alcançar e de conseguir. É muito urgente, de facto, porque o que nos diz a ciência é que temos que reduzir urgentemente as emissões de gases com efeito de estufa em todos os setores e ainda nesta década. Se não o fizermos, corremos o risco de passar limites e passar pontos de não retorno com consequências graves e cujo alcance é ainda difícil de estimar, apesar de ser certo. Portanto, nós sabemos que essas consequências graves vão existir, ainda temos alguma dificuldade em conseguir estimá-las e quantificá-las de uma forma muito precisa. Por outro lado, a ciência também nos diz que as soluções que precisamos já existem e, em muitos casos, até são mais baratas mais acessíveis, a custo menor, do que as alternativas. Portanto, aqui o compromisso político e o respeito pelo princípio da equidade são fundamentais para viabilizar a transformação que é necessária. E aqui isto liga profundamente com a questão do financiamento. A mobilização do financiamento necessário para fazer face às alterações climáticas não se deve à ausência de recursos. O dinheiro existe, nós sabemos que ele existe, mas em muitas situações e em muitos casos, este financiamento não está a ser direcionado para onde deveria ser direcionado. E daí a relevância de negociações e de discussões em torno de acabar com o financiamento e os subsídios aos combustíveis fósseis e a toda uma área e setores da nossa economia que contribuem para o agravar das questões das alterações climáticas. E esse dinheiro urgentemente deve ser direcionado para a ação climática. E qual é o papel de Portugal nessas negociações? Porque a União Europeia também é uma parte dentro da Conferência das Partes, não é? Da Convenção do Clima, mas depois cada país tem autonomia para ser negociador?
Sim e não. Fico muito contente. Fico muito contente por teres colocado essa questão, porque é uma questão importantíssima, que muitas vezes as pessoas não têm muita noção e acham estranho. Dizem, mas porquê que Portugal não fala? Porquê que outros países da União Europeia não falam neste processo? Não intervêm? Qual é o compromisso de Portugal ao abrigo do Acordo de Paris? Na verdade, os países da União Europeia fazem parte do Acordo de Paris a título individual, não é? Cada país é parte quer da Convenção, quer do Acordo de Paris, mas a União Europeia é também parte da Convenção e do Acordo de Paris. E o que acontece é que no seio da União Europeia os Estados-membros têm um acordo de implementação conjunta e, portanto, temos uma INDC que é coletiva, é partilhada entre todos os Estados-membros da União Europeia e para implementar esses compromissos que constam da nossa NDC. A NDC é a contribuição nacionalmente determinada, é aquilo que os países decidem pôr em cima da mesa, dizendo este é o meu compromisso, isto é aquilo que eu me comprometo a fazer para contribuir para uma resposta global às questões climáticas. E, portanto, essa NDC partilhada tem depois todo um conjunto de mecanismos definidos no seio da União Europeia para garantir uma repartição de esforços e que todos os Estados-membros contribuem também tendo em conta um conjunto de critérios para garantir a equidade e que contribuem então para alcançarmos as metas a que nos propusemos. E, portanto, a União Europeia neste processo fala a uma só voz, isto significa que há todo um procedimento de definição de uma posição comum da União Europeia para a qual Portugal, assim como todos os outros Estados-membros, contribuem e há então também esse tal nível adicional de negociação interna para definir a posição comum da União Europeia e ela nem sempre também é fácil de alcançar. E, portanto, no processo internacional, quem está ao microfone, quem fala, são os negociadores-chefe da União Europeia, que são acordados no seio deste processo interno dos Estados-membros, e os peritos da equipa da UE, há uma equipa da UE constituída por peritos de todos os Estados-membros, e, portanto, há um acordo interno sobre como nos organizamos e quem está ao microfone e quem vai defender a posição e negociar com base na posição da União Europeia para cada um dos muitos temas em agenda neste processo. Mas depois nos bastidores é possível cada país da União Europeia usar as suas afinidades com outros países para ajudar no processo? Talvez não na mesa de negociações, mas todos os bastidores, não é, que são muito necessários para preparar essas reuniões? Sim, sem dúvida. Na verdade, a única condição é que o façamos de acordo com aquela que é a posição comum da União Europeia, perante a qual temos que ter algum grau de lealdade, não é? Mas, de facto, os Estados-membros podem e devem contribuir para o esforço comum, ativando também as suas redes e os seus recursos diplomáticos, as suas parcerias e alianças privilegiadas e, portanto, cada Estado-membro pode e deve ter aqui um papel proativo e adicional, desde que então em linha com aquela que é a posição comum da União Europeia. E neste momento, qual é a posição da União Europeia sobre esta meta de financiamento coletivo quantificado? Portanto, como dizias há bocadinho, a União Europeia tem vindo a cumprir. Nós, na verdade, temos sido o bom aluno. As emissões da União Europeia têm vindo a diminuir. A União Europeia tem sido o maior doador no contexto desta meta global de financiamento e, portanto, há aqui, de facto, por um lado, um gerir das expectativas e um gerir da repartição de esforços sem pôr em causa as alianças com os outros países doadores, mas para nós, para a União Europeia, é importante que haja, de facto, um compromisso também mais forte para que outros doadores possam aumentar e avançar com contribuições mais significativas, sem, por outro lado, isso nos deixar na situação de sermos os únicos que vamos cumprir. E voltamos àquela questão de vamos criar regras super exigentes, mas que no final só se vão aplicar a nós. E, portanto, há que gerir aqui um pouco também estes equilíbrios, estas dinâmicas do lado dos países desenvolvidos, mas também assumirmos compromissos que sabemos que seremos capazes de cumprir. E essa muitas vezes é também uma razão, um travão
para a tal dificuldade em alcançar os acordos num processo multilateral como este, que é os países não querem assumir um compromisso que não sabem se vão conseguir cumprir. E, portanto, quando os acordos são alcançados, na prática é porque, de facto, os países já se sentem relativamente confortáveis com a previsão de se vão poder ou não concretizar aquele compromisso. Esta reunião em Bonn, não é a reunião, digamos, intermédia dos corpos técnicos da UNFCCC, também abordou outros assuntos, além da meta coletiva, que será fechada depois em novembro, em Baku. Que outros assuntos estão na agenda das negociações deste ano? Bom, de facto, estas são agendas sempre muito profusas e repletas de temas e subtemas. Em cada sessão há uma agenda que deve ser adotada e é de acordo com os itens dessa agenda, e na verdade há várias agendas, para cada um dos órgãos constituídos há uma agenda com inúmeros pontos e subpontos. E para além dos itens de negociação, há também um conjunto de eventos mandatados. São diálogos, são workshops e, portanto, significa que estes eventos foram acordados pelos países, devem ter lugar porque são temas importantes que devem ser discutidos. E, de facto, nesta sessão, que é a 60ª sessão dos órgãos subsidiários que desenvolvem o trabalho técnico ao abrigo da Convenção e do Acordo de Paris, há um sem número de eventos, mais de 30, e eu daria destaque a alguns, e um deles é decididamente então o workshop sobre género e clima, porque este ano vamos fazer a revisão do plano de ação de género, que tem estado em vigor e que este ano vai ser alvo de revisão. E, portanto, este workshop sobre questões de género e clima, estes 3 dias de reflexão serviram para fazer um balanço dos progressos, dos desafios, mas também identificar lacunas e prioridades na implementação do plano de ação de género, para que nas negociações que vão começar, que estas aprendizagens e que estas reflexões possam ser incorporadas num novo plano de ação para questões de género, que será adotado na COP29 em Baku, no Azerbaijão, em novembro deste ano. Destacaria também, por exemplo, o diálogo de peritos sobre os impactos desproporcionais das alterações climáticas nas crianças. Este diálogo foi mandatado na COP28, nos Emirados Árabes Unidos, e é de facto um tema que até se estranha porque é que só agora é que está a haver este diálogo. Nós sabemos que as gerações futuras vão ser impactadas de uma forma desproporcional em relação às gerações anteriores. Mas isto não é só uma questão de futuro. Nós sabemos já, e eu participei no workshop e foi uma das mensagens muito fortes que emanou das discussões, foi que as crianças são já um grupo vulnerável e são já extremamente afetadas e de uma forma desproporcional pelos impactos das alterações climáticas. Mais eventos mandatados. O diálogo anual sobre o balanço global, que é o Global Stocktake, que é o tal momento de reflexão sobre o ponto em que estamos e qual é a lacuna que temos que resolver para fazer face às alterações climáticas. Temos o diálogo anual sobre os oceanos. Teve lugar o diálogo sobre montanhas e alterações climáticas. Há ainda um diálogo sobre as questões ligadas à educação, informação, formação e sensibilização para as alterações climáticas. O diálogo de Glasgow sobre perdas e danos. O diálogo no âmbito do Programa de Trabalho para uma Transição Justa, o diálogo global do Programa de Trabalho sobre Mitigação e o evento focado em investimento. Portanto, um sem número de eventos mandatados que, de facto, trazem diferentes questões ligadas à mitigação, à adaptação, a temas mais ligados às questões de salvaguarda dos direitos humanos e, portanto, há uma profusão de eventos em agenda. E isto fora das negociações. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt.
O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.